marchas pelo clima, e eu vi que na Europa essas marchas foram grandes, estava muito entusiasmado, e acho que foi nessa altura que vi que o Volt tinha participado nessas marchas, e não tinha sido claro para mim que em Portugal os partidos portugueses tinham participado, por exemplo, nas marchas do clima. Pois também nessa altura era, era importante para mim, enquanto pessoa que não tem problema nenhum em dizer que é LGBT, que hum, era importante ver que os partidos também não têm nenhum macaquinhos no sótão, como nós dizemos em português, ou seja, nenhum problema em reconhecer que é importante haver igualdade de direitos, e sabemos como essa igualdade ainda não é plena. E na altura, o que eu vi eram os partidos no resto da Europa, nos dias, sei lá, nos dias que se celebra a igualdade de direitos com pessoas LGBT ou mesmo marchas e tudo mais, não via os partidos portugueses, para além do Bloco de Esquerda, a participarem. E o Volt fazia isso, e não tinha uma narrativa de esquerda necessariamente, nem de esquerda nem de direita. Então, tudo isso foi-me agradando bastante em relação ao Volt. Depois a questão da ambição climática, a questão também na altura, não sei se lembram, havia, e ainda é um problema, mas dos refugiados que morriam para chegar à Europa, eu também não via grandes posicionamentos sobre isso. E o Volt tinha uma posição muito clara, humanista, sobre não podemos ser um continente em que as pessoas morrem para tentar chegar até aqui. E pronto, portanto já gostava muito do Volt. Mas houve um momento mesmo decisivo, que era, foi, eu estava assim com um bocadinho de medo de, ok, vou entrar num partido político mesmo, sério, partido político, mas do género, isto é para a vida. Não necessariamente, não é? E houve um momento, eu estava a acompanhar o único eurodeputado que Portugal tinha e tem, era o mesmo, é este mandato ainda, nos Verdes, no Espaço dos Verdes, era um eurodeputado vegano, um eurodeputado muito, que fala bastante sobre os temas climáticos, e isso entusiasmou-me muito, é o Francisco Rego, na altura tinha sido eleito pelo PAN, e eu falava muito com ele pelo Instagram, e ele era uma pessoa bastante, como é que se diz, terra a terra, bastante approachable, não é? Era bastante fácil de falar com ele. E ele disse, olha, vamos marcar uma reunião, vamos conversar. E falámos pelo Zoom, e ele disse uma coisa que foi decisiva. Foi, olha, Duarte, nós precisamos de pessoas como tu deste lado, e, portanto, não tenhas medo nem problemas com partidos políticos. Aliás, não vais encontrar um perfeito. Escolhe aquele com o qual te identificas mais. Ele nem sequer sabia do Volt e nem sequer tínhamos tocado nesse ponto na conversa. Escolhe, entra, faz a tua trajetória e pensa que para mudarmos o que tu queres mudar é preciso pessoas como tu deste lado. E isso foi mesmo uma semente que eu pensei. Nesse mesmo dia, depois da chamada, eu entrei no Volt. Isto foi em 2020. E pronto, tenho feito essa trajetória. E agora, daqui a um mês, aliás, daqui até a um mês, estou a fazer tudo para que eu possa passar para esse lado. E você está esperançoso? Eu Se acho está, que ok, mas além da esperança, você vê na prática essa possibilidade de acontecer? Que é difícil fazer isso num partido novo, né? É é difícil fazer muito, isso num é partido. difícil. Olha, a primeira, eu estou a aprender muita coisa sobre a democracia ao ser candidato. A primeira coisa que eu estou a aprender é que a nossa democracia está mesmo muito, muito doente. E se calhar quando achamos que a extrema-direita é um problema, a extrema-direita é um sintoma da doença da democracia. Nós temos uma democracia onde as pessoas não estão plenamente informadas. Ontem saiu um estudo que mostra que 56% dos portugueses não se sentem devidamente não se sentem informados para votar em europeias. Como sabemos, a maior parte dos partidos políticos em Portugal ainda não tem um programa eleitoral para as europeias. Estamos a falar de uma eleição que vai ser daqui a 30 dias. As pessoas sentem-se distantes da Europa e temos televisões que, para ficarem numa posição de segurança, de serem imparciais, de se convidarem o Volt, é uma lógica de que teriam que convidar não sei quantos outros que estão em circunstâncias parecidas às do Volt, mas não são iguais, eu posso explicar. Então convidam sempre aqueles mesmos partidos. E, portanto, são parciais porque só falam com um grupo de candidatos. E depois, mesmo que esses partidos não tenham conteúdo, falam de coisas que não interessam à vida das pessoas. Portanto, empobrecem a democracia, afastam as pessoas do interesse em votar e dificultam, com essa opção, por falar sempre com os mesmos só porque sim, ou só por causa de um conjunto de critérios muito pouco legítimos, eh, fazem com que qualquer pessoa, qualquer novo projeto que surja, tem o triplo da dificuldade em concorrer em condições paritárias. Portanto, a minha resposta a essa pergunta é, Edson, eu tenho a certeza absoluta que vou ser eleito se tiver condições de visibilidade proporcionais ao trabalho que está por trás desta campanha e também até e mais ou menos paritárias ou igualitárias perante aqueles que normalmente elegem. Portanto, se eu tiver um tempo de antena parecido ao do PS, ao do AD e sobretudo ao do Chega, que é o líder em tempo de antena pelas televisões em Portugal, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos eleger
vários eurodeputados do Volt. Mas isso não vai acontecer. Nós estamos a lutar por isso. Aliás, posso já dizer que ontem foi enviada uma queixa sobre tudo isto que eu acabei de dizer à Comissão Nacional de Eleições em Portugal e para ser reencaminhada para a entidade reguladora da comunicação, porque as televisões não estão a respeitar o que a lei da comunicação social prevê sobre a cobertura jornalística de atos eleitorais. Na verdade, nós não estamos a ver, mas quem está envolvido está a perceber que por trás desta fachada de, repara, nós estamos a um mês de eleições, não temos datas de debates, não sabemos que formato vai ser uns debates, temos partidos que não querem debater, temos outros que ameaçam colocar providências cautelares sobre os debates. Temos um partido europeu, como o Volt, cujo seu eurodeputado foi desconsiderado nessa seleção de partidos com e sem assento parlamentar. Temos uma grande confusão, não temos programas eleitorais, não estamos a falar de eleições europeias. O caos está instalado neste momento na opinião, não é na opinião pública, é no não debate público que está a acontecer nestas eleições. E, portanto, nós somos, como algumas pessoas, humoristas e comentadores disseram, nós somos o adulto na sala nas eleições em Portugal. Nas legislativas, um partido moderado, um partido do diálogo, um partido que apresenta ideias e baseadas em evidências científicas. E, por outro lado, somos um partido que nestas europeias já tinha um programa eleitoral desde novembro. Foi um programa eleitoral que foi começado a construir em 2022, não foi às pressas que os outros partidos estão a fazer agora a seguir às legislativas. Estamos nas ruas, como tu disseste bem, já há um ano, já no verão passado, quem é que estava a fazer campanha para as europeias? Só o Volt. E, portanto, somos o adulto na sala, mas não nos querem incluir na sala. Portanto, nós estamos a usar todos os mecanismos possíveis para entrar nessa sala, para benefício das pessoas, dos eleitores e dos portugueses. Porque se por motivos artificiais, as pessoas não têm acesso à pluralidade de projetos e, sobretudo, àqueles que têm um trabalho reconhecível, e aqui não é uma preferência possível, uma preferência política, tem que ser uma preferência pela qualidade. Isto é o dever, a liberdade editorial também exige essa responsabilidade editorial. Se há um partido que tem um programa já disponível, porque é que eu não vou falar com esse partido e estou à espera dos outros que estão a fazer às pressas só porque são maiores? Essa liberdade editorial, essa independência editorial permite fazer isto, mas isso não está a acontecer. E nós podemos ajudar em alguma coisa? Não, né? Vamos votar, né? Já seria uma grande ajuda, Podem né? votar, podem passar a palavra e se tiverem contactos no espaço das editorias e direções de informação das televisões, eu sei que estas coisas as decisões não são por via de aquela pessoa, aquele meu amigo disse-me isto ou aquilo, mas o que eu acho é que há aqui um espaço de sensibilização que as pessoas podem fazer, ou seja, eu parece-me que os diretores de informação em Portugal não estão sensibilizados para já a liberdade editorial que têm, porque esta lógica de selecionar partidos só porque têm assento parlamentar, a liberdade editorial permite-lhes fazer outros formatos, convidar para entrevistas, fazer outros frente a frente, criar critérios que permitam alargar o espectro se há qualidade fora desse espectro. Se há um partido que tem um programa eleitoral e todos os outros não têm, porquê é que eu não vou falar com esse partido? Eu tenho liberdade editorial para isso, ou tenho que ficar. O que está a acontecer é que as televisões estão à espera que os senhores partidos produzam aquilo que é o seu dever. Não é só as televisões, as universidades, os alunos das universidades querem organizar debates, querem entregar moções aos candidatos para aquilo que eles querem que os eurodeputados façam no Parlamento Europeu. Não podem, porquê? Ainda não tinham candidatos, depois não têm programas, depois não têm agenda, depois não vão. Eu estive em Coimbra, por exemplo, com a Associação Académica de Coimbra, essa é a realidade lá. Tenho falado com vários jovens e projetos que estão a surgir imenso em Portugal, de jovens que querem aumentar a participação nas eleições europeias e que organizam podcasts e projetos cívicos, e depois os candidatos dizem que não podem ir porque têm uma arruada e têm um comício que já sabemos que são todas as pessoas do mesmo partido que estão a fazer campanha para dentro, mas para parecer que são muitos e que parecer que são muito mobilizadores, quando na verdade não estão a fazer o dever de um candidato, que é falar, não é com as pessoas do partido, é com as pessoas de fora do partido. Portanto, não é no comício, na arruada, mas é nos podcasts, com os jovens, é nas universidades, e isso não está a acontecer. Você representa também, digamos, a sua geração, né? Você é o que você é, mas também você é o seu contexto, né? E nessa eleição especificamente, né, temos pelo menos dois candidatos mais ou menos com a mesma idade, né? Um é você, por exemplo, do Volt, e o outro é um dos partidos majoritários. Eu não queria nem falar o nome dele para não fulanizar, né?
Mas não é curioso, não é, ou você não olha com curiosidade ver uma abrupta renovação, pelo menos de facelift, do cabeça de lista de um partido grande, ou seja, essa necessidade de buscar alguém midiático e com cara de jovem, para dizer que é jovem. É com cara de jovem, sinceramente, porque não. Eu concordo que, e sinto que em toda a Europa, este cuidado com a democracia europeia, este amor à União Europeia, se quisermos assim, é muito forte entre os jovens. Se bem que também há uma outra fatia dos jovens que são os que mais votam na extrema-direita. Aliás, em Portugal e noutros países, na Alemanha também, a faixa etária que mais vota na extrema-direita, que é nacionalista e eurocética, são jovens. Mas eu sinto que estão a surgir muitos projetos de jovens preocupados com a União Europeia, desde podcasts, a projetos, por exemplo, em Portugal há a Lista Sombra, que é um conjunto de candidatos sombra, que são todos jovens. Há vários projetos nessa linha. Eu não sinto que esse candidato que tu estavas a mencionar represente propriamente os jovens para além da idade. Eu fico contente que se pense num jovem para a cabeça de lista, mas, por exemplo, o PSD tinha a Lídia Pereira, que é outra jovem, eurodeputada, que fez um trabalho incrível. Eu discordo das posições políticas dela, mas eu acho que ela é uma mulher muitíssimo dedicada e muitíssimo inteligente. Ficou em quinto. Ela pode não ser eleita. Portanto, o PSD arrisca-se e é a única eurodeputada atual que continua. O PS, por exemplo, mandou todos os eurodeputados para casa, todas as pessoas que estão na lista do PS, nenhuma tem experiência de Parlamento Europeu. E o PS também é um partido que tem eurodeputados muito competentes e muito experientes, todos embora. E no PSD, eh, temos um cabeça de lista que é mediático. É por isso, quer dizer, se ele tivesse 45 anos, e ele seria na mesma cabeça de lista, não é por ter 28 ou 29, acho eu, que ele foi escolhido, é porque ele é mediático e porque outra coisa, as decisões, as eleições em Portugal estão muito dependentes daquilo que passa na televisão. E por isso é que eu estava, na resposta anterior, estava a dizer como é tão importante chegar à televisão e como neste momento as eleições, os resultados eleitorais para umas eleições tão decisivas, porque já agora falando de europeias, nós temos tantos temas tão decisivos para a nossa vida nestas eleições, do clima à paz, à garantia de um futuro democrático na União Europeia. Isto é mesmo essencial. Nós estamos a falar de condições económicas, de ter um bocadinho uma vida mais confortável. Não, se eu não tiver um planeta, como é que eu vou ter uma vida mínima? Se eu não tiver paz, se eu estiver em guerra, se eu tiver um regime proto-democrático, como já temos na Hungria, como é que eu vou viver bem? Nós estamos a falar de condições materiais, estamos a falar mesmo do imaterial. E isto não está a ser tratado e as televisões têm um papel decisivo e por isso é que se escolhem candidatos mediáticos da televisão para isso. Aliás, mesmo a escolha do candidato do PS, também não há nada que se saiba que esta senhora pensa para a Europa. O que se sabe é que pronto, é querida dos portugueses, porque pelo menos eles acham que sim, porque teve um papel na pandemia. Mas é assim que se escolhem candidatos para as eleições europeias? É com base eh, no mediatismo ou é com base na visão que trazem para a União Europeia, nas propostas que querem liderar, no projeto que querem ajudar a construir como europeus de pleno direito que somos? Deixo a pergunta para que as pessoas respondam nas eleições. Mas pergunto eu, que é uma pergunta que, na verdade, é feita por uma das pessoas da assistência, que queria saber em que grupo parlamentar que o Volt está no Parlamento Europeu. Qual Sim. daqueles grupos vocês estão? Atualmente o Volt está nos Verdes Aliança Livre Europeia. Elegemos um eurodeputado na Alemanha em 2019. Entretanto, houve uma eurodeputada que há 20 anos que é eurodeputada holandesa do Partido Liberal Holandês, o D66, que saiu do seu partido e decidiu aderir ao Volt. E ela está nos liberais. Portanto, atualmente temos dois eurodeputados, se bem que a Sophie in 't Veld não é considerada formalmente uma deputada do Volt, não foi eleita com esse programa, mas está nos liberais. E o Volt é um partido que está neste espaço liberal, social e ecologista, ou seja, nós defendemos uma ideia de mercado livre e temos bastantes propostas nesta área das pequenas e médias empresas, da inovação e do tecido empresarial e económico, mas depois também com um pilar muito forte no tema ambiental e da transição climática e no tema social e da erradicação da pobreza, dos direitos humanos, e, portanto, é nesse espaço, iria entre o Parlamento Europeu, claramente, entre os liberais e os verdes. E já agora dizer que o Volta é um partido mesmo muito democrático por dentro. Então, nós fomos parar aos verdes porque o nosso espaço lá está entre os liberais e os verdes, e nós apresentámos as condições que ambas as famílias europeias nos deram para fazer o trabalho,
Parlamento Europeu, apresentámos a todos os membros da Europa e houve um voto muito esclarecido sobre as duas opções. E 75% dos membros votaram verdes, portanto, é lá que estamos. Nas próximas eleições, eu acho que é mais provável que voltemos aos verdes, mas também vai ser uma decisão igualmente democrática. Olha, queria dizer que quem quiser fazer pergunta, já está aberta aqui a possibilidade. É só mandar por aqui. Alguém já mandou uma pergunta, por exemplo, por escrito. Mas também pode entrar e falar, tá? Não tá proibido. Mas aqui uma pessoa chamada usuário do Zoom, não sei quem é perfeitamente essa pessoa, mas é o usuário do Zoom. Ele pergunta aqui, como se consegue equilibrar o liberalismo com o socialismo? Como se tira o peso do Estado tendo o social como pilar? Obrigado, usuário do Zoom, pela pergunta. Ok, então, a palavra liberalismo, a raiz da palavra significa liberdade. Portanto, normalmente o que os liberais defendem é mais liberdade individual e também isso implica liberdade de mercado, mercado livre. E nós sabemos que o mercado livre é aquele que funciona melhor quando ele é concorrencial. Mas não existe liberdade sem responsabilidade. E, portanto, não existe um mercado livre sem um Estado regulador. Portanto, essa é uma visão liberal a sério, é essa, uma visão neoliberal que quer um Estado mesmo de fora, desregula o mercado e, portanto, não existe verdadeira liberdade. Existe a lei do mais forte. Isso não é liberdade, isso é um bocadinho até eh, o oposto de liberdade. Como é que se tira o peso do Estado tendo o social como pilar? O peso do Estado que se deve retirar é um peso do Estado na economia que é prejudicial. Por exemplo, um Estado burocrático que pesa às empresas na hora de processarem aquilo que é suposto uma empresa, um Estado de Direito, relacionar-se com uma administração pública. Então, desburocratizar, digitalizar, são soluções que normalmente partidos liberais sociais apostam. Essa é, por exemplo, uma das apostas do Volt. A questão do Estado Social, aí é a diferença, se calhar, entre o liberalismo mais clássico, e em Portugal, para quem acompanha, do liberalismo da iniciativa liberal, e o liberalismo do Volt, que é um liberalismo social. Ou seja, ah, para haver verdadeira liberdade, nós temos que corrigir desigualdades sociais. Ou seja, há pessoas que começam numa posição de desvantagem. E, portanto, isso não é. Essas pessoas são menos livres. Têm uma desigualdade de acesso a oportunidades. E, portanto, é preciso, sim, haver um Estado que corrige desigualdades. E um Estado que corrige desigualdades é um Estado social. Portanto, quando uma pessoa nasce numa família que é cronicamente mais pobre e, portanto, tem menos acesso a oportunidades, há dois problemas. Há um problema de desigualdade e há um problema de não haver mobilidade social, não haver mecanismos em que esse país corrija um flagelo nacional. E por isso é que nós defendemos no Volt novas soluções para proteger as pessoas da pobreza e da desigualdade. Por exemplo, nestas eleições europeias, nós queremos colocar a União Europeia no plano de erradicação da pobreza extrema. Nós temos milhões de europeus, eu não sei se temos, todos aqui somos europeus, eu sei que o Edson é brasileiro, está no Rio, portanto, se calhar há pessoas no Brasil. Às vezes esta ideia, há muitas pessoas que se calhar vão ver que são do Brasil, esta ideia que na Europa somos todos ricos, não é verdade. Há muitos pobres na Europa, há muitos pobres a viver junto do limiar da pobreza. Em Portugal, que somos 10 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas vivem próximo do limiar de pobreza. Isto é muito grave. E nós queremos erradicar esta pobreza a partir de medidas da União Europeia. E, em particular, de uma em concreta, o rendimento básico europeu. O que é isto? É uma ideia de impostos negativos para as pessoas que trabalham e, mesmo assim, continuam pobres. Ou seja, quando nós temos uma situação em que a pessoa trabalha, mas tem um salário tão baixo que não é suficiente para pagar o seu essencial, a casa, os alimentos, a medicação, o cuidado dos filhos ou a educação dos filhos, temos um problema, porque esta pessoa está a contribuir para a sociedade, mas não tem uma vida digna em resultado desse contributo. E, portanto, o que nós defendemos é que se acrescente ao rendimento destas pessoas que trabalham, um rendimento básico europeu, ou seja, esta pessoa deixa de pagar impostos, antes, pelo contrário, tem impostos negativos, que significa recebe para além de não pagar impostos, recebe um bónus para, estando a trabalhar, isto aplica-se às pessoas que estão a trabalhar, isto é também um incentivo a estar ativo na sociedade, um, de conseguirem alcançar aquele limiar mínimo para ter uma vida digna. E sabemos que hoje os salários não têm acompanhado o aumento do custo de vida. Isto é um problema que tem feito com que este número de pessoas que estão a viver próximo do limiar de pobreza esteja a crescer e a desigualdade entre ricos e pobres esteja a aumentar, e, portanto, este é um mecanismo próprio e possível à União Europeia de estabelecer, e já agora nem sequer precisa de grandes reformas dos tratados da União Europeia para ser implementado, porque já está previsto que a União Europeia possa ter uma intervenção social nos Estados-membros.
O que é preciso é mudar algumas coisas para ir buscar dinheiro para isto, mas isso também se pode explicar. E como uma vez comentamos durante um processo de campanha, a FCB Lisboa colaborou com o Volt na campanha legislativa, né? É difícil achar respostas para problemas complexos que não sejam complexas também, né? Ou seja, Também, é, normalmente uma resposta simples, ela costuma ser errada, né? Ou seja, e as pessoas às vezes preferem uma resposta simples e estúpida para um problema complexo do que uma resposta complexa para um problema complexo. Isso lembra uma coisa que é eu sou de uma geração que era normal ter um amigo comuna e um amigo facho. Era tranquilo, né? Você se equilibrava entre as duas coisas. Hoje em dia eu tenho amigos comunas, amigos fachos, mas tem os mais difíceis de convencer de alguma coisa, que são os amigos liberais ou ultraliberais, seja de jovem ou seja mais velho, que é uma gente que não consegue entender que, tendo um Estado social montado, destruir esse Estado social não quer dizer que venha uma coisa melhor ali na frente, né? Provavelmente virá uma coisa muito pior para todos ali na frente. O ideal era aperfeiçoar o Estado social e aí, obviamente, dando espaço para a economia. Às vezes não é fácil. Tem cá mais uma pergunta. Bom, já agora, o usuário do Zoom chama-se Rui Correia, ele se identificou, pediu desculpas, mas gostaria de dar o seu nome. E tem uma pergunta aqui do Paulo Cacheiro, que pergunta: o Duarte é pelo confronto ou pela integração com as entidades, instituições e governos existentes para fazer valer a agenda ambiental do Volt? Como é que o Duarte vê de forma de reivindicação de alguns movimentos ambientais, como o Clima Max em Portugal? No fundo, o Paulo quer saber assim, como é que você vê esses, sei lá, exageros ou esses radicalismos? Como é uhum, que se sim, posiciona? sim. Eu só queria dizer uma coisa em relação ao que tu acabaste de dizer sobre problemas complexos e de respostas complexas. Agora imagina comunicar respostas políticas complexas quando vivemos num momento em que a democracia se comunicam em 90 segundos de Reels ou em 250 caracteres de tweets e em tempos de antena na televisão debates super curtos que são muito mais curtos do que o tempo de comentário sobre os debates. Portanto, lembram-se quando eu disse que a democracia está doente, que é por causa de todos estes problemas, em que não é possível as pessoas terem atenção e calma para olharem para problemas complexos e avaliarem que soluções é que existem para eles. Em relação ao clima, nós somos o partido conhecido e bem pelo partido do diálogo e do bom senso. E, portanto, isso também se aplica à ação climática. Ou seja, não significa que somos frouxos ou que somos muito pacíficos em relação à urgência da ação climática, mas precisamos de fazer essas mudanças de uma forma democrática. E democracia significa o que estavas a dizer, Edson, também ouvir as outras pessoas, perceber as suas dinâmicas, perceber a sua resistência à mudança, porque, na verdade, há muitas mudanças que não estão a acontecer porque há interesses por trás, e o que é preciso é desconstruir esses interesses para que eles não criem resistência. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, na transição climática, um dos grupos que tem manifestado mais resistência têm sido os agricultores, sobretudo os grandes agricultores. Os agricultores são uma faixa da população que é mais exposta e mais vulnerável às alterações climáticas, porque o seu rendimento depende literalmente do planeta, não é? Do estado do tempo, da qualidade dos solos e tudo mais. E, portanto, há muitos agricultores que estão a sentir-se ameaçados com as propostas mais ambiciosas de transição climática para este setor, porque sentem que vão ter que mudar mais ainda as suas práticas quando já estão a sofrer com as alterações climáticas. A solução aqui é mostrar como, na verdade, políticas climáticas vão proteger muito mais os seus interesses e, em alguns casos, quando é inviável algumas atividades continuarem, algumas atividades agrícolas, porque essa é uma das consequências das alterações climáticas. Nós não vamos conseguir continuar a produzir nas mesmas maneiras e nos mesmos sítios e até na mesma quantidade. É preciso ter a coragem de dizer, olha, este sítio, este território, o Alentejo, o Algarve, quem conhece bem Portugal, não dá para continuar a fazer esta cultura, porque não há mais água para isso. E, portanto, vamos ter que financiar uma transição da sua atividade económica, seja para fora da agricultura, ou seja para uma outra cultura compatível. Portanto, essa é a abordagem do Volta. Em relação a grupos ativistas mais radicais, eu sou super defensor do ativismo. Eh, Acho que um ativismo disruptivo funciona, mas acho que há limites a essa disrupção. Quando nós fazemos uma disrupção que mobilizamos as pessoas contra nós e não a favor da nossa causa, nós estamos a prejudicar mais a causa que estamos a procurar dar atenção do que a beneficiá-la. E acho que esse é claramente o caso
do Climáximo, que me referiste aí na pergunta, e no Parlamento Europeu, o que nós queremos concretamente nesta área são políticas de antecipação das metas climáticas. Nós queremos os instrumentos que funcionam muito bem, como o Mercado Europeu de Licenças de Emissão, também outra coisa complexa que não dá para explicar em pouco tempo, mas nós queremos ampliá-lo, porque através dele já conseguimos reduzir muitas emissões. Nós queremos trazer, por exemplo, critérios de sustentabilidade à fronteira comercial da União Europeia, ou seja, o país, se quer exportar produtos para este mercado de 450 milhões de consumidores, tem que, pelo menos, cumprir com o mesmo tipo de normas climáticas e de ambição climática e normas ambientais que as empresas na Europa o fazem, porque senão não só é a concorrência desleal, como não adianta a Europa estar a transitar, fazer uma transição climática, quando o resto do mundo não está. E nós até achamos que esses critérios europeus, sendo a União Europeia um espaço tão fundamental de comércio, vão mobilizar e influenciar as jurisdições de países terceiros. E, portanto, é uma forma de trabalho global de combate às alterações climáticas, mudar as regras da União Europeia para que o resto do mundo seja mais ambicioso. Espero que Duarte, tenha respondido à pergunta. poderíamos ficar aqui até as eleições para conversar contigo, mas se fizer isso, você não vai poder ser eleito, porque você vai estar falando só conosco, então você tem que sair em campanha, as pessoas que estão cá também têm que ir almoçar. Eu queria só destacar duas coisas. Uma é que você é o segundo político a participar desse evento em 10 anos. O primeiro foi o Jorge Coelho, então, para tu ver que estamos bem equilibrados em termos de importância na história do país, e que bom que você teve a Obrigado. oportunidade de conversar conosco. Segundo, convence, tem aí os seus 30 segundos como é que é, de fala final para convencer as pessoas que estão assistindo esse vídeo, não necessariamente aqui na sala agora, mas depois, quando ele for publicado nas redes sociais, a irem votar no Volt, a irem votar em você nas eleições europeias. Muito bem. Estas eleições europeias são decisivas para o nosso futuro. Nós estamos a falar de decidir se o planeta vai ou não ultrapassar o ponto de não retorno, que determina a qualidade e a vida de todas as pessoas que vão estar aqui nas próximas décadas, nós e os nossos filhos e os nossos netos. É um Parlamento Europeu que vai ter que decidir se vamos continuar a ter paz na Europa ou se essa paz vai ser disrompida pela guerra. É um Parlamento Europeu que se vai posicionar sobre se vamos ter mais democracia ou se as forças antidemocráticas que estão a crescer vão crescer para níveis preocupantes. São eleições decisivas de votar. O Volt tem feito um trabalho para unir a Europa e para unir europeus em volta de um partido que, em todos os países em que se candidata, tem uma ideia construtiva da Europa, uma ideia de sustentabilidade, para evitarmos esse ponto de não retorno, uma ideia de reforçar a capacidade europeia de defesa e de defesa dos seus interesses e de defesa da paz, com forças armadas europeias e um pilar europeu da NATO, e também uma ideia de promover a democracia e defendê-la das ameaças que acontecem. Desde logo acionando o Estado de Direito sempre que existem partidos que estão a passar o limite da democracia para o fascismo, mas também com mais participação para os cidadãos, mais oportunidades de ouvir as pessoas e de fazer políticas mais baseadas em evidência e no diálogo e não no confronto político e partidário que afasta as pessoas moderadas da política. E por isso, para todos nós aqui e para todos os que estão a ver, se é isso que tu queres ver na política, se tu queres um Parlamento Europeu que defende os teus interesses e que coloca Portugal como um Estado de pleno direito na União Europeia a defender uma visão liberal, social, ecologista, progressista, humanista, então no dia 9 de junho, não só tens que ir votar no Volt, mas tens que mobilizar todas as pessoas à tua volta a fazerem o mesmo, porque só assim a democracia funciona. Obrigado. E, resumindo, a minha versão mais sintética é vota no Duarte porque ele é gente boa. Então, é por isso que a gente aproveita aqui para Obrigado, Edson. encerrar aqui a nossa conversa. Muito obrigado pela sua iniciativa de batalhar para um mundo melhor para a gente, né? Já que a gente não está batalhando tanto. E boa sorte na campanha aí. Espero que a gente se cruze no caminho em algum momento aí, tá bom, Duarte? Muito obrigado e passem a palavra. Não se esqueçam dessa parte que é muito importante sempre.